Olá, irmãos. O nosso tema de hoje é criatividade e iniciativa, certo? Então, são dois assuntos que nós ouvimos muito falar, né? Que nós conversamos muito sobre ele e que são necessários para a nossa vida pessoal e também para a nossa vida em comunidade. Por iniciativa, nós entendemos que é um ato, né? Toda iniciativa ela é um ato daquela pessoa que geralmente ela é a primeira a propor ou a pôr em prática uma ideia, né? Então, sempre que alguém põe em prática uma ideia ou propõe uma ideia, né, essa pessoa ela está tomando uma iniciativa, né? Ela está tendo esse ato, né? Mas para que eu tenha esse ato, para que eu tenha essa iniciativa, é necessário que eu tenha, lógico, como eu falei, né, uma ideia. E na maioria das vezes essas ideias são ideias criativas, necessárias, né? Então, o que nós entendemos por criatividade? O que nós entendemos por essas ideias criativas que são necessárias para que eu possa ter iniciativa na minha vida, no meu trabalho, no meu apostolado, né, na minha vida comunitária. Então, criatividade, eu vou dar aqui algumas definições sobre criatividade, porque nós sabemos que criatividade é algo muito amplo, né? Ela não se restringe simplesmente eu criar uma coisa, ou eu imaginar outra, né? Ou eu compor uma música, eu pintar uma tela, eu fazer uma poesia, mas ela vai muito mais, né? Ela é tudo isso, mas ela vai muito mais além do que tudo isso. Nós vamos ver ao longo desse DVD. Então, a criatividade ela é um processo de mudança, de desenvolvimento, de evolução na organização da vida subjetiva, né? Então, a minha vida está lá organizada, a minha vida, ou o meu apostolado, né? As minhas relações estão lá de alguma maneira organizadas, estruturadas de alguma maneira, e a criatividade ela vem como esse processo, né? Esse processo de mudança, vai mudar essa organização. Vai dar a essa organização uma mudança, uma forma nova. Vai também desenvolver e vai evoluir essa organização. Daí a importância da criatividade na nossa vida, né? Para que essas organizações, as coisas que estão organizadas, estruturadas, elas possam sempre estar em processo, sempre estar crescendo, sempre está se desenvolvendo e nunca se estagnando ou parando, porque nós sabemos que o homem, ele nunca pode parar, nunca pode estagnar, né? Ele sempre tem que estar aberto ao crescimento, ao desenvolvimento. Durante o ato criador também, nós manipulamos símbolos, podemos manipular símbolos ou objetos externos para produzir um evento em comum para nós ou para o nosso meio, né? Então, sempre que nós manipulamos esses símbolos, esses objetos que são externos a nós, para produzir algo em comum, algo novo, nós estamos criando. E existem dois tipos de pensamentos que o homem pode ter, duas formas, digamos, né, de pensamento, que é o pensamento criador e o pensamento reflexivo. O pensamento criador, como nós acabamos de falar, ele é desinibido, é subjetivo, fluido, inovador, exploratório. Ele é atraído pelo desconhecido e indeterminado. Então, esse seria o pensamento criador, né? Essa coisa que sai dos padrões, né? Que vai além, que é desinibida, que ela inova, certo? O pensamento reflexivo, por sua vez, é estruturado, é impessoal, é formalista, é cauteloso, metódico, conservador. Ele absorve o novo no já conhecido, né? Então, o pensamento reflexivo é aquela coisa já estruturada, né? Como a gente começou conversando, aquilo que já está organizado, aquilo que absorve aquilo que é novo no já conhecido, aquilo que já é conhecido de mim, né? Essas duas formas ou dimensões de pensamento existem em cada homem e são importantes para a evolução, para o desenvolvimento de cada pessoa humana. Uma não pode caminhar sem a outra, né? Eu não posso ter só pensamento criador em alguém, porque seria
talvez se aproximaria de um caos, né? Assim, não dava para, a pessoa não conseguiria só criar, viver criando, sem pegar aquilo e estruturar, sem pegar aquilo e formalizar de alguma maneira, né? E organizar, né? Assim também como a pessoa não pode ficar só organizando, só estruturando, né? Só aqui no pensamento reflexivo, só naquilo que já é conhecido dela, só nos limitezinhos, sem se abrir a criatividade, sem se abrir ao novo. Então, essas duas modalidades de pensamento criador e pensamento reflexivo, são de suma importância no crescimento e do desenvolvimento do homem e também dos grupos, né? E a gente pode dizer também da nossa vida comunitária. Muitas pessoas, às vezes, confundem criatividade com aquilo que não é convencional, né? Ou seja, é criativo uma coisa que foge dos padrões já estabelecidos, né? Um exemplo para ficar melhor: nós podemos ter uma criança e que faz um desenho ou uma pintura com os seus dedos lá, né? Uma criança pequena, diferente das outras crianças amigas dela lá, né? Então ela faz um desenho diferente. Nós podemos dizer, que criança criativa, né? Porque ela fez esse desenho diferente da média das crianças, da idade dela, da média que as outras crianças fizeram. Isso pode ser um dado de criatividade, mas se nós, digamos, rotularmos somente por isso que essa criança é criativa, nós podemos estar fazendo um mal a ela. Né? Por quê? Porque nós podemos estar iludindo a criança com a crença de que a criatividade ela se pode alcançar sem um duro trabalho, né? Só que a criatividade ela vem de um estalo, né? Ou a criatividade ela é dada a algumas pessoas e não a outras. Existem as pessoas criativas e as não criativas, e nós vamos já ver que não existe isso, que todos nós somos criativos, né? Então, nós podemos estar iludindo essa criança, né? Achando que só por aquele desenho ela é criativa e que ela não precisa fazer um duro trabalho durante a vida dela toda, né? Um trabalho para desenvolver essa criatividade. Pode ser até que ela tenha um talento, um dom, né? Mas ela precisa, para desenvolver, para crescer nessa criatividade, nesse talento, nesse dom aí que ela tenha de pintura, sei lá, de desenho, ela precisa fazer um trabalho, ajudar esse talento ou esse dom que ela tenha, né? Um outro elemento importante sobre a criatividade é o elemento da novidade, certo? Nós criamos quando descobrimos uma ideia, um artefato ou uma forma de comportamento que seja nova para nós. Porque a descoberta por uma pessoa daquilo que foi revelado por outros ainda representa uma realização criadora, né? Então, mesmo quando eu descubro alguma coisa que já foi descoberta por outra pessoa, para mim é uma coisa criativa, né? Porque eu não havia descoberto, não sabia que existia, né? Mesmo que outra pessoa já tenha descoberto, né? Então, existe um contínuo da criação. Existem aquelas ideias, pensamentos, comportamentos que são os mais criativos, né? Porque eles talvez quebram os moldes do costume, estendem as possibilidades do pensamento e da percepção, e existem aqueles que variam entre os mais criativos e aqueles que vão já para a imitação, né? Assim, ou seja, mas tudo vai ser criatividade, não sei se está dando para entender. Tudo vai ser criatividade. Tanto quando eu descubro alguma coisa que já foi descoberta, porque para mim é novo, foi eu que descobri, né? Como quando eu descubro alguma coisa que nunca foi descoberta para ninguém, né? Então, existe esse contínuo da criatividade, né? Que vai variando daquilo que já foi descoberto, de acordo com aquilo que ainda não foi descoberto, né? Varia entre aquilo que já foi descoberto e aquilo que ainda não foi descoberto. É o contínuo imitação-criação, né? E aí vai variando de graus a minha criação. Mas a mais alta forma da criação é exatamente essa questão da novidade, né? Que ela quebra os moldes dos costumes, ela estende as possibilidades do pensamento e da percepção. A novidade criadora ainda
né, falando sobre novidade, ela emerge em grande parte do remanejamento de conhecimento existente, certo? Então, por remanejamento, nós entendemos que é um acréscimo ao conhecimento, ou seja, eu já sei alguma coisa, eu já conheço determinada coisa e vai existir em mim um acréscimo desse conhecimento, um remanejamento desse conhecimento, tá certo? Esse remanejo revela parentesco entre fatos que há muito já são conhecidos, que eram, entretanto, encarados erroneamente como estranhos um ao outro, né? Então, antigamente eu achava que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, mas eu já conhecia uma coisa e já conhecia a outra, certo? Então, essa novidade, esse ato criador, vai acontecer quando eu pego essas duas coisas, ou essas três ou mais coisas que para mim antes não tinham conexão, mas que eu já conhecia, e de repente há um remanejamento do meu conhecimento, né? Ou seja, eu junto àquele meu conhecimento já existente, um novo conhecimento que me faz ter ideias criativas, que me faz ver de maneira nova, que me faz criar novidades, né? Daí a importância de nós estarmos sempre estudando, nos informando, né? Conhecendo coisas novas, porque todos nós, de uma forma ou de outra, já temos um conhecimento em nós, já trazemos da nossa história de vida, da nossa educação, desde a nossa tenra infância, nós já estávamos conhecendo, nós já estávamos descobrindo as coisas, né? Então, todos nós temos conhecimento. Então, o que vai me ajudar na minha criatividade, digamos, né, nessa novidade, nesse elemento de novidade, é exatamente eu unir esses meus conhecimentos já existentes em mim aos novos que eu vou conseguindo, que eu vou tirando, né, do meu exterior, do que eu posso pegar como conhecimento. Mas também toda novidade tem um preço, né? Tudo que é novo sempre tem um preço. E na grande maioria das vezes, o preço da novidade é o ceticismo, ou seja, as pessoas não acreditam muito naquele que traz a novidade, ou a hostilidade dos contemporâneos, né? Isso nós podemos ver muito nos cientistas, né? Quantos deles foram mal compreendidos no seu tempo, na sua época, né? Que muitas vezes só depois de mortos foram reconhecidos, as suas ideias foram trazidas para a ciência e ajudam tantas e tantas pessoas. Então a novidade, ela também tem esse dado, né? Esse preço da hostilidade dos contemporâneos, porque é algo tão novo, é algo que talvez ninguém nunca tenha se atentado, né? Que as pessoas ficam meio resistentes, e a pessoa que pensou nessa novidade, ou que fez essa novidade, ou que criou, né, essa novidade, ou que escreveu, ela vai ser muitas vezes hostilizada pelos seus contemporâneos, né, porque ela é uma novidade, né, e às vezes é difícil das pessoas aceitarem, pelo menos à primeira vista, a novidade. Ela vai causar insegurança, vai causar uma certa dificuldade de assimilação, né, das pessoas, porque as pessoas não estão conseguindo ver como a outra está vendo, certo? Contudo, a novidade por si só não torna a novidade por si só não torna criador um ato ou uma ideia. É necessário a relevância, certo? Então não adianta só para um ato ser criador, um ato meu ser criador, ele ser novo, ele vir com esse elemento da novidade. Mas é importante também que ele tenha uma relevância, ou seja, que esse meu ato criador, ele seja uma resposta a uma situação particular. Certo? Ou seja, ele deve resolver ou ao menos clarear a situação que o fez surgir. Então, geralmente o ato criador, ele surge de uma situação, uma determinada situação na minha vida, certo? Então, esse ato criador, ele tem que vir carregado desse elemento da novidade e também desse outro elemento da relevância. Não adianta só ele vir carregado da novidade, porque vai se esvaziar de sentido, certo? Ele vai precisar ter um sentido, esse ato, ele vai precisar ter uma relevância, ele vai precisar clarear a situação que fez com que ele surgisse, certo? Não basta ser novo, é também necessário ser relevante, certo? Contudo, como eu falei, como é necessário ser relevante, mas também nós não podemos pegar a criatividade e pensar que ela
é somente uma solução de problemas, certo? Ela não é somente uma solução de problemas. Ela é um fenômeno autônomo, a criatividade. Lógico que há certas soluções de problemas que são criativas, né? Lógico. Mas não podemos pegar a criatividade, fechar nela e colocar que toda criatividade é uma solução de problemas, tá certo? Uma coisa importante também de nós percebermos é que a criatividade ela não vai se limitar somente às artes. Isso todo mundo sabe, né? Não é criativo somente o artista. O cientista é muito criativo, né? O homem comum também pode ser muito criativo no seu dia a dia, né? Quantas e quantas coisas pais de família, mães de família fazem, coisas criativas, né? Para sustentar os seus filhos no dia a dia, para sustentar a sua casa, para dar uma nova harmonia para o seu lar, não é verdade? Então, artistas, cientistas, trabalhadores, pais, mães, amigos, todos somos criativos, né? Como eu falei há poucos instantes. Todo ser humano é criativo. Não existem pessoas não criativas, como muitos de nós às vezes podemos pensar, né? Não, eu sou criativo, fulano não é, eu ao contrário, né? Eu não sou criativo, quem é criativo é o fulano. Essa ideia, aquela outra, né? Na minha residência, na minha casa comunitária, deixa para os fulanos que eles são mais criativos, né? Ou que eles são os criativos, né? Não, né? Todos somos criativos. Às vezes nós podemos cair nesse erro de não desenvolver a nossa criatividade porque nós estamos sempre delegando a outros essa responsabilidade de serem criativos, achando que talvez eles sejam os responsáveis, né, por manter a criatividade sempre acontecendo, né, na vida comunitária. Mas todos nós somos criativos, todos nós somos responsáveis por essa criatividade, por essa novidade, né, por essa relevância, por esse crescimento, por essa evolução, por esse desenvolvimento daquilo que já está organizadinho, para que cresça, para que evolua, para que cresça segundo a vontade de Deus, né? Para que cresça segundo a estatura de Cristo. Nós e aquilo que está ao nosso redor. Então, todos os indivíduos são criadores, por diversas maneiras e em diversos graus e em diversas áreas, certo? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos nós somos criativos. Por diversas maneiras, né? Talvez a criatividade do irmão não seja a sua, né? A sua já é em uma área, a do irmão já é em outra, né? Aí é que vai estar a beleza da vida comunitária, porque cada um vai complementar o outro, né? O meu dom, o meu talento, a minha aptidão vai complementar a sua e a sua vai complementar a minha. E aí nós vamos nos unir, né? E chegar naquilo que Deus quer para nós. Então, em diversas maneiras, em diversos graus, né? Cada um de nós, uns mais, outros menos em alguns aspectos, outros mais em outros, entendeu? E em diversas áreas. A criatividade situa-se na região que em cada indivíduo depende da área de expressão e capacidade dele, certo? Então nós podemos às vezes dizer, mas existem aqueles gênios, né, que a sua imaginação, a sua persistência, o seu vigor e as outras qualidades criadoras são altamente desenvolvidas neles, né? Realmente existem essas pessoas, né, esses gênios, né? Mas todas essas qualidades criadoras estão presentes em mim e em você e naquele gênio também, né? Sendo que talvez nele ele teve mais oportunidade, né? A educação dele, a história de vida dele, né? Ele teve mais sucesso em exprimir esse potencial criador. Mas todos nós temos esse potencial criador, tá certo? Talvez ele tenha tido mais condições, né? De desenvolver, de colocar em prática. Nós sabemos que a nossa educação formal, né? Das escolas e tal, não nos ajuda muito a desenvolvermos a nossa criatividade, né? Então, muitas vezes nós somos pessoas tolhidas na nossa criatividade. Gostaria de falar também de algumas condições necessárias para a criatividade, certo? Condições que são normalmente enfrentadas para que ocorra a verdadeira criação.
condições que são necessárias que existam para que eu possa ter esse ato criativo, né? E ato criativo aqui, mais uma vez enfatizando, não significa somente eu criar algo. Sim, eu criar algo, eu compor uma música, eu fazer uma dança, eu pintar uma tela, mas também eu ser criativa, eu ter uma postura criativa diante da minha vida, né? Eu recriar a minha vida, eu recriar a minha história, eu tentar organizar e fazer crescer, fazer evoluir a minha vida para que ela seja cada vez mais e mais aberta a essa criatividade, certo? Então, que condições são essas necessárias para que a criatividade ocorra na minha e na sua vida? A primeira delas é a receptividade, tá certo? As ideias criadoras, elas não surgem se não lhes somos receptivos. Então, para que eu tenha uma ideia criadora, eu preciso ser receptiva a ela, eu preciso me colocar numa postura de recepção, né? Numa postura receptiva. Muitas ideias se perdem porque a pessoa se acha tão ocupada que não consegue notá-la ou perceber-lhe a significação, certo? E isso pode ser um bloqueio para uma ideia criativa. As ideias, elas vêm, a imaginação, ela tira suas ideias no consciente da pessoa a todo instante, do dia e da noite. Então, a todo instante, a sua imaginação está tirando ideias criativas, tá certo? A todo momento, de dia, de noite, certo? Mas, muitas vezes, nós não atendemos a essa ideia com cuidado. Ou pelo ativismo do dia a dia, que nós vamos correndo e vamos esquecendo essas ideias, né? Não temos o hábito de anotar. Muitas vezes é importante, né? Nós andarmos com um caderninho, ou termos um caderninho de anotação, para quando surgir uma ideia, mesmo que seja uma semente de ideia, mesmo que seja uma inspiração, né? E nós que vivemos em intimidade com o Espírito Santo, temos essa graça de termos essa inspiração de Deus, essa inspiração do Espírito na nossa vida, né? Então, andarmos com um caderninho para ir anotando essas ideias, né? Sermos receptivos a essas ideias que a todo momento, a todo instante do dia e da noite, né? Você me assistindo aqui, você está sendo bombardeado por essas ideias, né? Ideias novas que a sua imaginação vai colocando no seu pensamento. Então, mas podem existir bloqueios a essa receptividade, como eu falei, né? A gente pode achar que a ideia não é interessante, né? Ou que eu não sou capaz de ter uma ideia dessa, ou que a ideia é meio maluca, né? E nós não escutamos essa ideia, nós deixamos de lado, nós deixamos para lá, né? Isso pode constituir um bloqueio a essa receptividade. Tanto o ativismo, como eu disse, né? Não ter tempo para parar, para pensar, para anotar, para refletir sobre essas ideias novas, tanto na minha vida como para a vida do outro, como para a vida da minha residência comunitária, como para o meu apostolado, né? Então, às vezes eu não tenho tempo e vou levando as coisas com a barriga no ativismo do dia a dia. Ou então, às vezes eu posso pensar, não, essa ideia é besta, é besteira, não convém, né? Não vou nem anotar porque veio de mim, então não presta, né? Que coisa terrível, né? Isso aí seria um pensamento altamente destrutivo de si, né? Um pensamento de uma autoestima, né? De si muito baixa, né? Então, são esses bloqueios que podem acontecer à receptividade. Mas para que as ideias criadoras aconteçam, é necessária essa receptividade. Sem uma pessoa ser receptiva às ideias, realmente essas ideias não acontecem. Pode ser que na sua vida não aconteçam ideias criadoras porque falta essa receptividade, de você estar receptivo a todo momento do dia ou da noite a essas ideias criativas que com certeza acontecem em você, tá certo? Outra condição importante, além da receptividade, é a imersão, tá joia? Ou seja, é importante que a pessoa ela esteja dentro do assunto, né?
ela se nutra de ideias, nutra a sua imaginação com ideias, porque assim ela vai ter uma nova gama de abordagens sobre o assunto. Então é necessário que eu esteja imerso, é necessário que eu estude, não é verdade? É necessário que eu leia sobre o assunto, é necessário que eu assista vídeos ou documentários sobre aquele assunto específico que eu estou querendo ter uma ideia criativa, né? Ou que eu tive uma inspiração, mas que eu preciso de mais dados, né? Então é importante que eu esteja imersa, é importante que eu esteja assim com a minha antena ligada a todos os assuntos relacionados com aquele assunto que eu estou querendo desenvolver, tá certo? Às vezes nós podemos pensar, eu vou ser criativo e é só a inspiração e tal. Não, mas essa questão da imersão é muito importante, né? Porque até mesmo a imersão, o estudo, vai me ajudar a que eu tenha novas inspirações, a que aquela inspiração inicial, aquele estalo às vezes inicial, né, se transforme em outros estalos, em outras inspirações, né, através do meu estudo, através da minha busca, através da minha imersão no assunto. Outra condição importante também, são duas, né, que é importante que aconteçam juntas, é a dedicação e o desprendimento. Dedicação tem muito a ver com imersão, que a gente acabou de falar, não é verdade? Então, quando eu me dedico, eu me apaixono pela ideia, eu me apaixono por aquele tipo de coisa que eu quero criar, né? Então, eu me empenho, né? Eu reúno toda a minha energia necessária à longa e prolongada concentração do pensamento criador, tá certo? Então, a dedicação seria esse apaixonamento, esse perder tempo, né? Essa dedicação àquele assunto, àquela coisa, àquela criação que eu quero fazer acontecer na minha vida, né? Contudo, a pessoa precisa estar desprendida, tá certo? Porque se ela focalizar exageradamente nessa tarefa, né, nesse apaixonamento, se ela focalizar muito, ela pode estreitar o próprio pensamento e prejudicar a criatividade, né? Então ela focaliza só nisso, só nesse assunto, ela se dedica totalmente, ela se apaixona de tal maneira que ela focaliza só aquilo. Se ela focalizar só aquilo, ela pode prejudicar a criatividade dela, né? Então, por isso que é importante andar juntos. Dedicação, que é exatamente esse apaixonamento, esse empenho, né? Mas se for exagerado, pode minar a minha criatividade. Então, junto com a dedicação, tem que vir o desprendimento, tá certo? Ou seja, deixar que a intuição retorne sem obstáculos. Tá bom? Eu preciso ver a minha obra como um todo e deixar que ela me fale, né? Ou seja, eu vou combinar dedicação com desprendimento e saber quando é que cada uma delas se torna adequada, tá bom? Então, a dedicação, que é o empenho, que é o estudo, que é esse apaixonamento pela coisa, né? Precisa andar junto com esse desprendimento, porque ao mesmo tempo que eu me empenho, que eu estudo, que eu vou atrás, eu preciso também estar aberta à criatividade, porque essa inspiração inicial, ela vai voltar de outras maneiras, né, ao longo do processo criativo, e eu preciso dar espaço para isso, né, eu preciso me desprender também desse empenho tão grande. Então, eu preciso fazer esses dois movimentos. Tá joia? Outra condição importante para que a criatividade ocorra na nossa vida é a interrogação. Para pensar criativamente, havemos de olhar de maneira nova o que já nos é conhecido, né? Então, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas tendem a fazer indagações a respeito de fatos que eles sejam profundamente... Aliás, muitas vezes as pessoas tendem a não fazer indagações, né? Elas não fazem indagações sobre fatos conhecidos, muitas vezes, a maioria das pessoas. Elas vão fazer indagações acerca de fatos inusitados, ou seja, acerca de fatos que não são conhecidos para ela, né? Então, isso pode
constituir um obstáculo para a ação criadora, para o pensamento criativo, né? Quando eu faço indagações somente a respeito desses fatos que são inusitados, né? Quando eu não pego aquilo que já é conhecido meu e interrogo, mas o que? Por quê? Para onde? De que maneira? Como é que pode fazer? Né? Então, a interrogação é uma condição essencial para que esse processo criativo aconteça na minha vida, né? E na vida daqueles que estão ao meu redor, na vida das estruturas que estão ao meu redor. Eu preciso sempre estar me interrogando diante daquilo que já é conhecido, né? Sempre estar me interrogando, porque sempre existe uma nova forma de ver as coisas, né? Sempre existe uma nova forma de fazer as coisas. Sempre existe uma nova forma que às vezes está ali diante de mim. Quantas e quantas vezes nós nos pegamos pensando dessa maneira: meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso antes? Né? Então, o que acontece? O conhecimento já estava ali, né? Aquilo que já era conhecido estava diante de mim, sendo que eu não estava fazendo associação entre as coisas, né? E de repente me vem, por conta dessa interrogação, de estar sempre interrogando, sempre pensando, sempre questionando, né? Assim, o que é que pode fazer, como é que pode, de que maneira, de que fato, me vem essa abertura à ação criativa na minha vida, certo? Tão importante quanto responder às perguntas, né? Porque muitas vezes o ato criativo vem como resposta a algumas perguntas, né? Eu estou com uma dificuldade, eu estou com uma dúvida, eu estou com uma questão a resolver, e aí muitas vezes eu tenho uma ideia criativa para responder àquilo, né? Àquela situação. Tão importante quanto responder às perguntas, o ato criativo também precisa saber fazer perguntas, né? Para que eu sempre possa crescer nesse meu ato criativo. Então, a interrogação é outra condição importante. Outra condição importante para o meu ato criativo acontecer, né? A última condição que eu gostaria de falar, mas não a última, né? Mas a que eu gostaria de falar aqui para você, é o uso dos erros, né? Então, todo pensamento criativo, a grande maioria dele, vai existir erros, né? Somos homens e mulheres, somos humanos, né? Vamos errar sempre, né? Graças a Deus, né? Então, esse uso do meu erro no meu ato criativo. Uma das características do pensamento criador é não aceitar o erro como final, né? Então, errei. Estava com o meu ato criativo em pleno processo, né? E errei. Caí, não deu certo, tererê, tarará. Mas não é o final, né? Muita gente para aí, né? E às vezes os nossos grandes obstáculos ou bloqueios da criatividade consistiu porque um dia nós tentamos ser criativos de alguma maneira e nós erramos, porque vamos errar, né? E paramos aí, pronto, pá, errei, pá, pronto, também não sou mais criativo, não vou mais atrás, tchau, né? Deixa isso para outra pessoa, não dá para mim. Isso é uma postura equivocada, não é verdade? Porque o erro, ele é algo muito valioso. Ele não é o final de tudo, ele pode ser o começo, não é verdade? Então, mas como razão para mudar, ou seja, eu posso pegar o meu erro, não fazer dele o meu final, o meu fim, e mudar, né? Se eu errei, alguma coisa está errada. Então, vamos pensar no processo, vamos reestruturar as coisas, né? Então, vamos pegar esse erro e vamos mudar. E posso fazer algo muito mais criativo em cima desse erro, pegando esse erro, conhecendo o que foi que errou, né, e mudando, certo? A pessoa criativa deve tratar seus erros com respeito, para ver aonde eles conduzem. Então, o meu erro vai me conduzir a algum lugar, né? Então, eu preciso respeitar aquele erro. Antes de ser uma catástrofe, ou algo que vai me fazer desistir e desistir de ser criativo pelo resto da vida, desistir de desenvolver minha criatividade pelo resto da vida, antes de ser isso, o erro, ele é um precioso tesouro na nossa vida, né? O erro criativo aqui. O erro quando você está querendo fazer
uma criação, um processo criativo, e de repente você erra. Você deve tratar esse erro com respeito para ver aonde é que ele vai lhe conduzir. Tá certo? Então, eu errei diante de uma coisa. Sim, mas por que que eu errei? Né? Aí entra também a interrogação, né? Por que que eu errei? Onde é que esse erro vai me conduzir? O que é que eu posso mudar? O que é que eu posso melhorar? Esse erro também vai ajudar a me conhecer, vai ajudar a conhecer a estrutura que eu estou querendo, né, ter uma ideia criativa para ela. Vai ser de grande valia se eu souber utilizar bem esse erro, tá certo? E crescer com ele, e não desistir, né? E crescer com ele e mudar, né, com a presença dele, né? Muitas vezes não é fácil, né? Ninguém gosta de errar, né? Mas é necessário, né? É necessário que a gente possa crescer com ele, mudar com ele, né? Para que o processo criativo aconteça na nossa vida. Então, os erros são muito importantes nesse processo criativo, né? Então, converse um pouquinho com seu irmão, partilhe com ele como é a existência dessas condições da criatividade na sua vida, né? Da receptividade, da imersão, da dedicação e do desprendimento, da interrogação e do uso dos erros. Como é que essas condições têm acontecido na sua vida? Né? Você tem usado essas condições para que esse processo criativo, esse ato criativo, essa criatividade aconteça na sua vida? Converse um pouquinho com seu irmão. E uma última coisa que eu gostaria de falar sobre a criatividade é que a criatividade, né, em seu mais profundo sentido, ser criativo é realizar-se como pessoa, né? Essa criatividade, né, mais abrangente, que abrange toda a minha vida, que não é só um ato criativo que eu tenho, né? Esse ato criativo, ele vai ser consequência dessa minha criatividade abrangente da minha vida, né? Dessa postura criativa que eu assumo diante da minha vida, né? Então, ser criativo é realizar-se como pessoa, que é exatamente a autorrealização, né? Então, na medida em que eu sou criativo, eu vou me realizando como pessoa, né? E na medida que eu vou me realizando como pessoa, eu vou sendo criativo. E essa autorrealização, na verdade, segundo a logoterapia, ela é uma consequência da autotranscendência, como todos nós já sabemos, né? Então, a autotranscendência que consiste em o homem buscar algo que está fora de si, né? Quando o homem busca algo ou alguém que está fora de si, né? Uma causa aonde servir, alguém a quem amar. Então, quando ele sai de si, quando ele busca esse algo que está fora de si, essa autotranscendência, né? Quando ele transcende a si mesmo, ele vai ter essa autorrealização como consequência, né? Então, a autorrealização vai ser uma consequência desse sair, né? Desse homem que vai buscar alguma coisa diferente dele, né? Sai de si e, como consequência, ele vai ter essa autorrealização, tá certo? A autorrealização também implica autoconhecimento, né? Então, na medida em que eu transcendo a mim mesmo,
né, na medida em que eu vou atrás de algo que é diferente de mim, eu vou mais e mais me realizando como pessoa, né? Na medida em que eu não me fecho em mim, na medida em que eu não fico somente fechado em mim, né, mas que eu saio, que eu vou para fora, que eu busco algo, que eu busco sentido, né? Que eu busco essa autotranscendência, que é algo que é diferente de mim, como consequência eu vou ter autorrealização, né? Mas se eu buscar autorrealização pela autorrealização, eu não vou ter consequência de autorrealização, mas outras consequências que não vão ser autorrealização, né? Mas eu buscando a autotranscendência, eu vou ter essa autorrealização. E é importante saber disso, né? Que sem essa convicção, tá, de que cada um de nós vive não apenas para realizar-se a si mesmo, mas também para ajudar os outros a fazê-lo, ou seja, nós também vivemos para ajudar os outros a buscar essa autotranscendência, né? Que como consequência dessa autotranscendência vai vir a realização como pessoa, né? De cada um, a autorrealização. Então, nós não vivemos apenas para realizarmos a nós mesmos, mas também para ajudar os outros a também se realizarem, a também buscarem essa autotranscendência. Se nós não tivermos isso em mente, né? Se nós não tivermos isso que eu acabei de falar em mente, que eu vivo não somente para mim, mas também para os outros, né? Que eu vivo não somente para me realizar como pessoa, para buscar a minha autotranscendência como pessoa, mas também para que os outros vivam, para ajudar os outros nesse processo. Se eu não tiver isso em mente, a busca da criatividade degenera em mórbido egoísmo, né? Então, se eu não tiver isso em mente como motor propulsor da minha busca pela criatividade, eu vou estar degenerando, né, em egoísmo e não em criatividade, né? Porque nós sabemos que para ser criatividade, a criatividade em seu sentido mais profundo, ser criativo é realizar-se como pessoa. E realizar-se como pessoa é autotranscender-se, né? É buscar algo que está fora de mim, algo que é diferente de mim. Para sua realização, o eu criador precisa de seus semelhantes, né? Isso é uma conclusão óbvia, lógica, né? Que para que o eu criador se realize, né? Para que eu me realize, para que eu realize meu eu criador e me realize como pessoa, né? Eu preciso dos meus semelhantes, eu preciso dos meus irmãos, né? Eu preciso dessa autotranscendência, né? Desse algo ou alguém que é diferente de mim, né? Que está fora de mim, certo? Então é isso que eu gostaria de falar sobre criatividade, que teria muito mais coisas para falar, né? Todos esses assuntos a gente sempre fica querendo falar muito mais, mas o tempo não nos permite, né? Mas acredito que deu para dar uma visão geral do que seja a criatividade. E, acima de tudo, buscar essa postura criativa, né? Diante da vida, diante das coisas, abrir-se à criatividade do Espírito, né? As inspirações do Espírito. Somos felizes, irmãos, né? Somos felizardos, porque temos o Espírito Santo que nos auxilia nesse processo, né, também criador, né? Não que não auxilie as outras pessoas, mas assim, que nos auxilia de forma particular, né? Porque nós temos consciência disso e nós clamamos Ele a cada dia, a sua ajuda, o seu auxílio, né? Auxilia a todos, né? Mas que bom que nós temos essa consciência e podemos conscientemente clamar todo dia o seu auxílio, para que nós vivamos nessa postura criativa diante daquilo que Deus coloca para nós vivermos a cada dia da nossa vida e da nossa existência. Deus abençoe. Shalom.